Bom, pessoal, continuando aqui nosso assunto sobre corpos rígidos, a gente vai agora falar sobre a dinâmica, né? Sobre o que acontece quando a gente tem ação de forças. Até agora a gente estava falando da velocidade, a gente estava falando da aceleração, e realmente é importante que a gente tenha noção de como essas duas grandezas que eu acabei de citar, né, velocidade e aceleração, como elas variam no tempo. Isso em relação a referenciais que estão rodando. E a gente viu que há uma correção que dá origem então àqueles efeitos que eu disse para vocês, que é, por exemplo, as forças de Coriolis, todas aquelas correções quando a gente passa para um referencial que é não inicial, tá? Então, a partir disso, a gente pode começar a trabalhar realmente com a dinâmica do corpo rígido para depois a gente determinar como é a energia cinética desse corpo rígido, e assim, com isso, a gente pode voltar à Lagrangiana e escrever as equações de movimento, beleza? Bom, então, o que a gente tinha, que a gente entendeu essa cinemática, e agora duas grandezas essenciais que a gente vai olhar para os corpos rígidos são o momento angular e a energia cinética, né, como eu disse para vocês. Porque com eles a gente consegue então determinar a Lagrangiana e resolver as equações de movimento. Então, para um corpo rígido, eu tenho, né, que, como a gente já viu, que se aplica também à segunda lei de Newton. Né? Então, a variação do momento total igual à força total aplicada. Tá? E eu também posso escrever para esse corpo rígido que a variação no tempo do momento angular é R vetor P, no tempo é o torque aplicado total. Vale lembrar, como eu disse para vocês, logo lá no começo do curso, na verdade, é que essas equações elas só valem para referenciais inerciais, certo? Então, quando a gente sai dos referenciais inerciais, a gente precisa levar a uma certa modificação. A gente viu o porquê, a gente viu que, por exemplo, a velocidade muda, a aceleração muda, consequentemente muda também a força, como o momento angular depende explicitamente da variação depende da velocidade, em referenciais não inerciais aparece um termo extra, tá? Então a gente precisa olhar com mais cuidado agora que a gente está falando de um sistema que pode rotacionar. E a gente vai olhar realmente em relação à rotação desse corpo rígido, tá? E aí, o caso do momento angular e do torque é ainda mais específico, porque eu preciso determinar em relação a quem eu estou calculando esse momento angular, em relação a quem eu estou calculando esse torque, certo? Então, vamos só... Só que isso é interessante, né? Porque, em geral, um corpo rígido ele gira em torno de um ponto fixo. Como a gente viu lá no Teorema de Euler, a gente pode sempre definir a rotação em relação ao ponto como a rotação com relação a um eixo que passa por esse ponto, certo? Isso ajuda bastante, tá? Mesmo porque aí eu preciso somente de três coordenadas generalizadas para descrever esse movimento. Então, se eu fosse desenhar aqui nosso blob, né, nosso corpo rígido, tá aqui, definir aqui um ponto O de rotação. Esse ponto O, ele está localizado em relação a um sistema cartesiano, vamos chamar aqui de, nossa, sigma, tá? Por um vetor posição, nossa, torto, um vetor posição R, certo? Então tem aqui, vou chamar R sigma, tá? Então esse é o vetor posição que localiza esse corpo, e aí a rotação do corpo eu posso verificar com relação a uma dada massa. Vamos supor que esse corpo é feito por um grupo de massas pontuais, então eu tenho aqui uma massinha mk, e aí eu tenho um vetor com relação a esse ponto de rotação, que eu vou chamar de RK. Tá? Então, eu descrevo o movimento do corpo rígido através da variação desse vetor, poderia ser uma outra massa aqui qualquer. É interessante que esse ponto O aqui
ele permaneça fixo em relação ao referencial, tá? Se ele não estiver fixo, a gente vai olhar o movimento do corpo como um todo em relação a esse vetor R aqui, certo? Aí, vamos chamar esse corpo aqui como sendo um referencial sigma', tá? Então, a gente pode colocar um sistema cartesiano aqui no corpo, tá? Que seria esse referencial sigma' que está aqui. E aí, a partir desse referencial, a gente tem os ângulos de Euler, eu posso determinar a variação, certo? O momento angular total nesse corpo, ele vai ser dado pela soma de todos os momentos angulares, né? De todas as partículas que compõem, ou seja, de todos os raios, vezes todas as velocidades, tá? Então, a gente vai fazer uma soma em K, de 1 até N, tá? Então, onde N é a quantidade de partículas que eu tenho nesse sistema, da posição da késima partícula vetor, o késimo momento, certo? E aí, eu posso escrever isso em termos da velocidade e das massas. Então, tem K de 1 até N de mk rk vetor vk. Notem que até então a gente vinha considerando sempre, né, mesmo para sistemas de partículas, uma massa geral, né? Então, em geral, assim, a gente trabalhava duas partículas. Quando tinha duas ou três partículas, a gente levava em consideração a massa, certo? Aqui, explicitamente, a gente vai levar em consideração a massa das partículas, mesmo porque depois, quando a gente for estender esse tratamento para o sistema contínuo, né, como se o corpo tivesse uma distribuição contínua de massa, pode ser que haja uma assimetria, né? Então pode ser que ele tenha densidades diferentes em relação a regiões diferentes, tá? Então é importante a gente salientar que agora a massa ela entra na jogada aí. Então N, como eu disse para vocês, é a quantidade de partículas e R é a velocidade, R é a posição da késima partícula e o VK que está aqui, ele nada mais é do que a velocidade da partícula. Então isso vai ser del E dr k dt, tá? Tudo isso aqui em relação ao sistema sigma, certo? Tá? Então a gente ainda está olhando em relação a esse sistema que não está no corpo. Agora eu preciso passar para o sistema de coordenadas do corpo. Mas é interessante notar que esse corpo ele leva a um vínculo. Como ele é um corpo rígido, a distância entre a partícula entre o ponto de referência e as partículas que eu estou olhando no corpo ela é sempre constante. Então a gente vai assumir que o módulo de RK aí vale um dado C, vou chamar assim, COK, né? Ou seja, a distância do ponto O até o ponto K. Então ele é fixo, certo? Por que isso? Porque na hora que eu for calcular a velocidade, a gente viu que a velocidade, eu vou chamar aqui de VK, que é dado por essa derivada, no referencial sigma', ela ganha um termo, né? Então eu tenho ali a variação do RK com relação ao tempo, no referencial sigma', certo? E aí eu ganho um termo que é ômega vetor RK, tá? Onde esse vetor ômega aqui, vamos supor que esse corpo rígido ele esteja girando em torno de uma dada direção. Vamos supor que ele esteja girando em torno dessa direção aqui, que passa pelo ponto de referência, tá? Então ele está girando. E vou chamar essa direção aqui de N. Então esse ômega aqui, ele vai ser um ômega na direção de N, tá? Beleza? Então é isso, o teorema de Euler me diz que eu posso descrever uma direção, uma rotação como sendo a rotação em torno de um eixo específico, nesse caso eu chamei do eixo N aqui. E aí, esse vínculo me diz que a variação do RK no tempo no referencial do centro de massa, o referencial do corpo é zero. Por quê? Porque ele é constante nesse referencial.
Tá? Em relação aqui, não. Porque toda vez que esse cara virar, a posição da massa K vai mudar. Mas em relação ao corpo rígido, isso aqui é zero. Então, o que sobra é justamente só o termo que depende de ômega vetor RK. Tá? Então, eu tenho isso. Agora, se eu volto aqui no momento angular, eu tenho aí que L vai ser a soma em I, tá? Eu vou omitir o índice, desculpa, a soma em K. Eu vou omitir o de 1 a N, mas a soma em K ela sempre vai ser de 1 a N. Da massa da késima partícula, do vetor posição da késima partícula no referencial do corpo, vetor essa velocidade. Então, ômega vetor RK. Tá? E aí, eu tenho aqui um produto vetorial triplo, né, em que eu posso converter esse produto vetorial como sendo o produto escalar do primeiro com o terceiro termo vetor na direção do termo central, menos o produto escalar do primeiro com o segundo termo na direção do terceiro vetor, tá? Então isso é uma identidade para vetores triplos aí, eu recomendo que vocês deem uma olhada. E aí, esse momento pode ser escrito não mais em termos de momentos angulares, desculpa, esse momento angular pode ser escrito não mais em termos de produtos vetoriais, mas em termos de produtos escalares. Então eu vou ter o produto escalar do primeiro com o último. O primeiro com o último vai ser R escalar R, que é o módulo de R ao quadrado. Então isso aqui vai me dar a soma em K de MK módulo de RK ao quadrado, menos o primeiro escalar o segundo na direção do terceiro. Tá? Então vai ser RK escalar ômega. Tá? Isso é um número. E aí, como isso aqui é um vetor, então... desculpa, aqui faltou colocar que é na direção do meio aqui, porque tem que ser um vetor. Tá? Na direção de ômega, aí menos RK escalar ômega na direção de RK. Notem que isso precisa ser um vetor, porque o momento angular é uma quantidade vetorial. Certo? Agora, é conveniente a gente olhar para as componentes desse vetor. Né? Lembrando que o L aí, ele vai ser dado por um L1 na direção X, um L2 na direção Y e um L3 na direção Z. E o RK, ele é um vetor que também tem três componentes. Ele tem uma componente x1 da késima partícula, x2 da késima partícula e x3 da késima partícula. Quando eu escrevo em termos das componentes, é mais fácil de analisar quem são esses produtos escalares que aparecem aqui, tá? Então, a iésima componente do vetor momento angular, se eu voltar aqui, ó, né? Então, quem que é a iésima componente desse aqui? Bom, esse primeiro termo vai estar associado com a iésima componente desse cara, porque eu estou olhando para a direção I, tá? Então vai ser RK ao quadrado, ômega 1, né? Ômega I. Então isso aqui vai ser a soma. Continuo somando sobre todas as partículas, então tem todas as massas. Aqui eu tenho o módulo, tá vendo? O módulo ele é um número, né? Então eu não preciso me preocupar com direção, nada. Então aqui me dá ômega I, certo? Então a iésima direção. O outro termo, ele tem um produto escalar na direção do vetor R. Então vai ser alguma coisa RI. E aí eu preciso escrever o produto escalar. Lembrando que o produto escalar de dois vetores A, B, ele vai ser uma soma em I aqui, vou chamar em J, tá? De J de 1 até 3 de AJBJ. Né? Então, ou seja, é o produto das componentes em cada direção.
Então, esse termo aqui vai ser uma soma em J, essa soma é de 1 até 3, do primeiro, que é o vetor R, tá? Então, esse vetor R, voltando aqui, a componente J dele vai ser xk direção J. Tá? Então, isso aqui é xk na direção J, e o outro termo, que seria o BJ, a gente vai ver que é o ômega J. Então, eu tenho aqui ômega J, e aí eu preciso da componente I, que é a componente I desse K. Então, RI. Então, isso aqui é x I da partícula K. Tá? Com isso, a gente pode pensar o seguinte, olha, se eu quiser que todos os termos tenham essa soma em J, eu preciso escrever esse termo aqui também com uma soma em J. E aí, para isso, a gente pode pensar o seguinte, olha, ômega I pode ser escrito como sendo a soma de J de 1 até 3 de ômega J, de todos os J possíveis, uma delta de IJ, certo? Quando o J for igual a I, eu tenho esse cara aqui. E aí, o momento angular passa a ter também, agora, esse termo aqui passa a ter também uma soma em J. Então, a componente I do momento angular, ela pode ser escrita como sendo uma soma em J de 1 até 3, uma soma em K de 1 até a quantidade de partículas N de MK, esse primeiro termo que está aqui, RK ao quadrado, ômega J. O ômega J eu vou pôr em evidência, tá? Que é esse cara que aparece aqui. RK delta de J, certo? Que apareceu por conta de ter colocado essa soma que está aqui, menos XI. Opa, eu fiz isso aqui. XI da partícula K. A ordem aqui, eu vou pôr na ordem que está aparecendo, mas a ordem não importa, porque são números, tá? Não é produto escalar, não é produto vetorial. XI de K, e tudo isso vezes ômega J, tá vendo? Fazendo isso, acontece que eu posso chamar esse termo todo que está aqui, ó, de I, que depende de I e de J. Esse termo que está aqui, portanto, me leva à seguinte conclusão, que a componente I, a iésima componente do momento angular, vai ser uma soma, ou seja, uma combinação linear dos termos do vetor ômega J ponderados por um peso aí, que é esse I, J, ômega J, tá? Então, ou seja, notem que eu tenho o vetor ômega, que define a direção de rotação, certo? E aí agora eu estou escrevendo as componentes do vetor momento angular em termos das componentes dessa rotação. E os valores que fazem essa combinação linear são dados por todo esse treco que aparece aqui. E esse treco que aparece aqui é o que a gente chama de tensor de inércia. Certo? E aí, é interessante que esse tensor de inércia, ele me determina justamente, é como se fosse uma massa de inércia, né? Ele está associado com o que acontece quando eu ponho um sistema que tem massa para rodar, certo? E aí, agora a gente pode fazer uma extensão, sair desse caso discreto e ir para o caso contínuo, em que a massa, essa massa que aparece aqui, essa soma em K de 1 até N de MK,
certo? Que envolve, lógico, a posição das massas e tal, eu passo a substituir isso aqui para uma integral no volume do corpo, tá? Vou fazer um V maiúsculo aqui, da densidade desse corpo dV. Isso porque eu vou substituir a massa por um elemento de massa, dm, certo? Então eu vou dividir agora o meu corpo em elementozinhos de massa. E cada elemento de massa depende da densidade do corpo naquele ponto, tá? Então isso aqui pode ser um ρ de R, vamos por R só a posição, né, daquele elemento, dV, o volume que eu dividi, tá? E aí, usando isso, essa extensão, a gente tem que esse tensor de inércia deixa de ser dado por uma soma, né, ou seja, discreto, mesmo porque quando a gente está falando em corpos, quantas partículas a gente tem no corpo? Né? A gente tem milhares de milhões aí, né, ou seja, o número de Avogadro. E aí isso passa a ser uma soma em todo o volume do corpo do R ao quadrado, onde o R é a posição desse elemento de massa que está aqui, delta de IJ, certo? Então, ou seja, depende da direção que você está olhando aí, menos as coordenadas desse elemento de massa, xi, xj, ρ, a densidade, dV. Tá? Então, esse aqui é o tensor de inércia para o caso contínuo. Então, tem que somar sobre todas as partículas, ou seja, sobre o volume do corpo. É interessante notar que esse tensor de inércia ele vai ser uma matriz, certo? Porque ele depende, aí se eu tenho, por exemplo, esse IJ, né, é a soma nas direções. Então, tenho 3 direções. Então, eu tenho aí o elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ou seja, eu tenho 9 possíveis elementos, certo? Só que desses 9 possíveis elementos, o que a gente nota é que é o seguinte, o IJ, vou escrever bem aqui no cantinho, para aproveitar essa tela, o IJ, ou seja, o elemento IJ, ele é exatamente igual ao IJI. Por quê? Porque a única diferença é a troca desses caras que estão aqui. Só que como isso são números, não me importa, tá? X vezes y é igual a y vezes x. X vezes z é igual a z vezes x, entendeu? Então, a gente tem que essa aqui é uma matriz que ela é dita simétrica, ou seja, ela é dada em termos, tudo que tem na diagonal superior é igual ao que tem na diagonal inferior. E mais ainda, o elemento da diagonal, né, quando o i igual a j, né, então o i 1, o i 2, o i 3, ele é sempre positivo. Né? Então, colocando aqui em cima, eu tenho que o i, ou seja, os elementos da diagonal, é sempre maior ou igual a zero. Por quê? Porque ó, esse termo aqui é positivo. Né? Para os elementos fora da diagonal, isso aqui é zero, porque o delta de j quando i diferente de j é zero. Para os elementos da diagonal, eu tenho esse r quadrado, e aqui, esse termo que aparece é o quadrado da coordenada. Então, mesmo que eu tenha uma coordenada que é negativa, por exemplo, menos 10, vezes menos 10, isso dá positivo. E, assim, o produto das coordenadas é sempre menor do que o raio, tá? Então, vou deixar para que vocês mostrem isso, que esse cara é sempre positivo. Então, essa matriz de inércia, ela vai ser uma matriz cujos elementos são os tensores de inércia aí, tá? Então, isso aqui a gente pode pensar, são os, eu chamei aqui, né, dos tensores de inércia. Então, isso é uma matriz de tensores, tá? Então, uma matriz de tensor continua sendo um tensor. Então, isso é um tensor de ordem superior, tá? De inércia. 2, 2, e 2, 3, e 3, 1,
I32, I33, tá? E aí, como eu disse para vocês, os elementos I e J igual a IJI, então essa é uma matriz simétrica, I, ou seja, os elementos das diagonais, são sempre positivos, tá? Maior ou igual que zero, certo? Igual não vai ser. Por que não? Eu vou tirar isso. Por que não vai ser igual? Deixa para que vocês me mostrem isso. E aí, os elementos da diagonal, eles recebem um nome específico. Eles são os chamados momentos de inércia, que vocês já devem ter ouvido falar. De inércia. Certo? Esses caras, eles são, por exemplo, eu tenho aí o I11, no nosso caso cartesiano, esse aqui é o ix, ele vai ser dado pela integral no volume do vetor posição r, lembrando que o r quadrado é a soma em i de xi quadrado, né? X quadrado mais y quadrado mais e quadrado, menos xi vezes xj, só que o i igual a j, então isso aqui dá x1 vezes x1, que é o x ao quadrado. X ao quadrado, rho dv, certo? Esse termo que está aqui, ó, eu posso notar que se esse cara é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, menos x quadrado, vai sobrar y quadrado menos mais y mais z ao quadrado, desculpa. Então isso aqui é a integral no volume de y ao quadrado mais z ao quadrado, rho dv, tá? O I22, que é o outro tensor de inércia, ele vai ser o YY, certo? E ele é interessante porque, tá vendo? O X depende de Y e Z, justamente porque eu tenho uma rotação. Se vocês lembrarem, a rotação está diretamente associada com o produto vetorial, certo? Então é como se você colocasse ali o seu dedão na direção de rotação, por exemplo, X, e a rotação acontece no plano YZ, tá? Então, o V aqui, ele vai depender de R2 menos Y2, só que R2 menos Y2 é X2 mais Z2. Tá vendo que ele vai ser sempre positivo? Eu já demonstrei o que era para vocês demonstrarem. E o I33 está associado com o IZZ aqui, meu 3 e meu Z são iguais, vai ser a integral no volume, então, de R2 menos Z2, que é X2 mais Y2 rho dV. Esses são os elementos diagonais, os chamados momento de inércia. Os termos fora da diagonal são os chamados produtos de inércia. Tá? E aí a gente vai ver que, como eu tenho uma delta, né? A gente voltar aqui, já tenho uma delta de IJ, esse termo não sobra. Sobra somente os termos cruzados, dados justamente pelos produtos aí. Então, eu vou ter aí que o I12 tem que ser igual ao I21, certo? Então, ó, xy é igual ao YX. Isso aqui é integral no volume de menos xy rho dv, tá? Já o I13 igual ao I31, isso é integral no volume de menos xz rho dv. E o I23 igual ao I32, isso aqui vai ser integral no volume de menos yz rho dv,
certo? Então, os momentos de inércia, tanto os momentos de inércia quanto os produtos de inércia, eles dependem tanto da direção do sistema quanto a referência que eu estou adotando, né? Então, se eu desenhar de novo o nosso corpo que está aqui, então eu tenho um ponto de referência. Vamos supor que eu defini em relação a esse ponto um eixo aqui, que é o eixo XYZ, onde aparecem esses caras aqui, tá? E aí eu tenho uma rotação que acontece em torno desse eixo que está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu ômega, certo? Então eu tenho uma rotação aqui em torno desse cara. Então essa rotação vai definir quem são esses elementos, tá? Que eu estou olhando. E é interessante porque essa é uma matriz. E a partir dessa matriz, eu posso determinar como vai acontecer a rotação, porque eu determino o momento angular e mais ainda, eu posso determinar como energia cinética. É interessante que, em geral, a gente pode procurar por representações, ou seja, não necessariamente eu preciso usar essa base amarela que está aqui, IJK. Eu posso procurar uma representação em que um eixo de rotação aconteça exatamente sobre o eixo de Euler aí, tá? Com isso, todos os elementos cruzados, ou seja, os produtos de inércia são zero. E aí o que eu tenho é que o meu corpo pode ser representado no momento angular, ele está na direção de rotação, porque vai ser dado por I, que é essa matriz, vezes o vetor ômega, tá? Se essa matriz ela for diagonal, significa que ela vai ser assim: I11, I22, I33, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, certo? Se eu faço o produto disso com ômega 1, ômega 2, ômega 3, que são as componentes desse vetor ômega, nesse vetor ômega, nesse novo sistema azul, isso aqui vai me resultar em L1, em L, né, vetor, igual a I11 ômega 1 mais, na direção I, né, I, vou chamar I azul, I prime, mais I22 na direção vezes ômega 1, vezes ômega 2, desculpa, na direção J', mais I33 ômega 3 na direção K', certo? Olha que interessante. Então, ou seja, eu não tenho termos cruzados. Se eu quero saber o quanto é o momento angular, a projeção do momento angular na direção e linha, está aqui, sai direto. Se não, eu teria projeções em todas as outras direções. Certo? Então esse movimento é muito mais fácil de trabalhar. Tá? Essa é a vantagem de eu escrever isso em termos de uma matriz, porque eu posso encontrar, e existe um teorema que diz que eu sempre vou, para essa situação, encontrar uma representação, ou seja, uma base, isso está associado diretamente com o teorema de Euler, em que a matriz de inércia ela é diagonal. E isso facilita muito a minha análise, tá, dos problemas, porque eu estou procurando pelos eixos de simetria desse problema. Tá? Então, um dos eixos de simetria vai ser esse cara que está aqui, certo? E aí, por fim, a gente pode olhar para energia cinética. Tá? Nesse caso, a energia cinética de rotação em relação a um ponto. E aí a gente vai ver o seguinte, que energia cinética, T, ela vai ser a soma em K de todas as energias cinéticas de todas as massinhas, né? NK, VK ao quadrado, certo? Eu posso escrever esse VK ao quadrado como produto de V com V. Então isso aqui vai me dar a soma em K de meio de MK, produto escalar de VK com VK. Só que, no referencial do corpo girando,
a cinemática me disse que esse termo pode ser escrito como sendo ômega vetor RK. E aí, a energia cinética, ela passa a ser, vou tirar esse meio daqui da soma, K de MK, o produto escalar de VK com esse produto vetorial de ômega vetor RK, tá? E aí, eu posso usar mais um produto misto aqui, né? Uma relação com um produto misto, em que isso aqui pode ser escrito como sendo o produto escalar de RK com relação ao produto vetorial de VK com ômega K. Então, o que eu tenho é que essa energia cinética, de cor aqui, ela pode ser escrita aí como sendo meio da soma em K de MK ômega escalar RK vetor VK, certo? E aí, o ômega aqui não depende da soma em K, certo? Ele é o vetor em relação à rotação. Então, isso aqui pode ser escrito como meio de ômega escalar a soma em K de RK vetor MKVK, certo? Com isso, eu tenho que esse cara aqui é o momento K em relação, tudo isso aqui é em relação ao referencial do corpo que está girando, tá? Então, eu tenho R vetor PK. Só que quem que é R vetor PK? Nada mais é do que o momento angular total, tá? A soma de todos os momentos angulares. E aí, essa energia cinética pode ser escrita em termos de ômega escalar L. E aí, a gente pode voltar aqui e ver que o L vai ser I ômega. Então, vou em outra linha, porque isso aqui já é um resultado por si só, tá? Então, eu tenho meio de ômega escalar L. Só que o L vai ser a matriz de inércia aí na direção do vetor ômega, né? Tá vendo? Na direção do vetor ômega. Então, vai ser a atuação da matriz de inércia vetor ômega. E aí, se, isso é importante, se essa matriz for diagonal, né, então, no caso, isso aqui ela é diagonal. Eu posso escrever isso aqui como sendo meio de I ômega ao quadrado, se ela for diagonal. Então, notem que aquilo que a gente estava sempre acostumado, qual que é a energia cinética de rotação? Meio de I ômega ao quadrado, onde I é o momento de inércia, certo? Então, isso só vale para matrizes que são diagonais, certo? Então, eu vou ter uma energia cinética que só vale para matrizes diagonais. Mas e se não for diagonal? Então, você vai lá e procura um sistema cartesiano no qual essa matriz vai ser diagonal. E aí, com isso, você consegue escrever o momento angular. E com isso, você consegue escrever o momento. A energia cinética. Com a energia cinética, eu escrevo a lagrangiana. Com a lagrangiana, eu determino as equações de movimento. Tá? Então, uma coisa que que a gente precisa fazer agora é: quem são esses momentos de inércia? Então, assim, não são todos, infelizmente, que a gente consegue calcular, não é uma coisa geral, mas existem alguns momentos de inércia que são úteis, que a gente consegue. O momento de inércia da esfera, de uma haste, de um plano, essas coisas a gente consegue calcular, mas já resolve bem a nossa vida. São poucos os que a gente, na verdade, consegue calcular, mas já resolve bem a nossa vida e já dá para entender como que funciona a análise da rotação de um corpo, e a gente vê que a rotação de corpo é uma coisa que ela é relativamente complexa, tá? Mas os ingredientes são esses. Eu tenho que determinar, basicamente, esse tensor de inércia, e esse tensor de inércia depende das posições e depende de quem é o sistema que eu estou escolhendo. Então, qual é a base que eu estou escolhendo, certo? Então, eu vou ter que
ir lá para o meu sistema e escolher, melhor é essa base aqui em azul, né? A base que eu chamei de linha, porque nessa base o momento de inércia a matriz de inércia ela é diagonal, então sobra somente os elementos da diagonal. Tá? Então, em geral, quando a gente vê nos cursos mais básicos de mecânica, o que a gente tem é direto isso aqui. Já vai direto na base em que essa matriz é diagonal, mas a gente viu que pode escrever em qualquer outra base, certo? É que essa é realmente a base mais conveniente, tá? Então depois, para terminar esse assunto, a gente vai olhar como calcular alguns exemplos disso aqui, olhar dois teoremas, que é o teorema dos eixos paralelos e o teorema dos eixos perpendiculares, que eles ajudam a gente a calcular algumas situações no momento de inércia. E aí depois que calculado o momento de inércia, é só calcular a energia cinética põe na lagrangiana e volta tudo para aquilo que a gente estava resolvendo. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente resolve esse tipo de problema. Esse seria um passo anterior à construção da lagrangiana e pelo fato da gente estar trabalhando com sistemas extensos, né, com corpos extensos, tá bom?